E aí, galera, tranquilidade com vocês, passando aqui hoje para fazer a correção da atividade da última aula, certo? Tranquilo? Então eu tenho aqui uma questão, antes de mais nada, se eu colocar aqui o meu ponto, minha caneta. Ok, beleza. Então eu tenho aqui o seguinte, a questão do vestibular deseja-se eletrizar um objeto metálico. Inicialmente ele está neutro pelos processos de eletrização conhecidos e obter uma quantidade de carga elétrica de 3,2 microcoulomb, sabendo-se que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Para se conseguir a eletrização desejada, será preciso. Então, como é que eu vou proceder nesse problema aqui? Vamos fazer a interpretação inicialmente. A quantidade, veja só aqui, a quantidade de carga elétrica que eu tenho aqui é exatamente essa. Q, certo? Quanto é o valor mesmo? É 3,2, é isso? Microcoulomb. Tranquilo? Vocês lembram que o microcoulomb é um submúltiplo do coulomb. Então, eu vou transformar. Então, ele vai ficar assim, ó, 3,2 que multiplica por 10. E aí você vai lembrar que esse expoente aqui vai ser 6, né? Porque ele no caso, é uma unidade menor do que o coulomb. Então, é 10 elevado a menos 6 coulomb. Certo? Tranquilo? No caso aqui, como está falando a carga elementar, todo mundo sabe que o valor é quanto? 1,6, é isso? Vezes 10 elevado a menos 19. Tranquilo. O problema está pedindo aí, ele está pedindo o que na realidade? Sabendo-se que a carga elétrica, para se conseguir a realização, a realização desejada, será preciso retirar a quantidade, acrescentar. Então, no caso aqui, nós vamos procurar o valor de N, certo? Que esse N aqui, na realidade, é a quantidade de elétrons, que eu não sei. Tranquilo? Pronto, armei o problema. Agora vamos para a resolução. Teoricamente, a formulazinha, quantidade de carga elétrica, é essa aqui. Q é igual a N, que multiplica por E. Mas nesse caso aqui, eu quero saber o valor de N. Então, eu poderia aplicar nessa fórmula, ou então eu poderia criar uma formulazinha para o N. Você pode fazer o seguinte, quando você quer descobrir o valor de N, você pode proceder da seguinte forma. Você pode dizer assim, que N, certo, é igual a Q, tranquilo? Dividido por E, que vai dar a mesma coisa, fica até mais fácil. Certo? Eu poderia estar substituindo aqui nessa fórmula aqui, mas aqui talvez seja mais rápido. Então, N será igual, é isso? Aí, veja só. O valor de Q, 3,2, que multiplica por 10, elevado a menos 6, né? Eu não vou nem botar o símbolozinho em coulomb. E o valor de E também vai ser 1,6, tranquilo? Multiplicado por 10, que vai ser elevado a menos 19 coulomb. Pronto. Vou fazer aqui na frente, certo? Então, N será igual a... Se eu dividir aqui, no caso, 3,2 por 1,6, eu vou ter aqui uma divisão de números decimais. Vocês aprenderam que na divisão de números decimais, igualamos as casas decimais. Beleza, um número depois da vírgula e outro número aqui, no dividendo e outro no divisor. Então, eu corto a vírgula e fica normalmente 32 que divide por 16, que dá 2, né? 2 vezes 16 é exatamente 32. Pronto.
Beleza. Então, aqui eu encontrei a divisão de 3,2 por 1,6 dá 2, né? Vezes. Agora tem a questão da divisão pela potência de 10. Então, a regra diz o seguinte: você conserva a base, que no caso aqui é 10, e subtrai os expoentes. Então, ficaria assim, menos 6 menos 19. Correto? Tranquilo? Que daria menos 6. Aí você faria jogo de sinal. Menos com menos daria mais. Certo? E aí você vai ter o seguinte. Menos 6 mais 19 daria 13, né? Então, aqui você teria o seguinte. Você teria 2 vezes 10 elevado a 13. A quantidade de N que você encontrou aqui vai ser de elétrons. Certo? Quase que não saía esse nome aqui. Sim, mas aí tem um problema. Você vai dizer, professor, como é uma questão de vestibular, eu não acho essa resposta aqui. 2 vezes 10 elevado a 13, certo? Primeiro, nenhuma resposta aqui está em notação científica. O que eu deveria fazer aqui era transformar essa notação científica para uma notação decimal, que seria como aqui, 2 vezes 10 elevado a 13 é a mesma coisa que... Aí eu colocaria o seguinte, o 2 aqui. Se o expoente é 13, eu vou acrescentar 13 zeros. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como é que eu vou fazer a leitura aqui? Aqui eu vou dividir, certo? Em classes. Beleza? Aqui. E aqui. Se fosse até aqui, eu teria 20 mil, não é isso? Se eu botasse o 2 aqui, seria 20 mil. Vocês vão concordar comigo? Se eu botasse aqui, ó, eu teria 20 mil, não é isso? Se eu colocasse o 20 aqui, daqui para lá tudo zero, seria 20 milhão. 20 milhões, melhor dizendo. Se eu colocasse aqui, eu teria 20 bilhões. Daqui para lá. Como está aqui, eu vou ter 20 trilhões. Então, no caso aqui, 2 vezes 10 elevado a 3 vai ser 20 trilhões. Sim, mas aí tem um problema. Eu tenho as respostas aqui que diz, retira do objeto 20 trilhões de prótons. Não, eu não retiro prótons. Prótons eu não retiro. Eu só retiro elétrons. Retira do objeto 20 trilhões de elétrons ou acrescenta ao objeto 20 trilhões de elétrons. Então, eu teria que ficar com o dilema entre a letra B e a letra C. Então, no caso aí, como é que eu vou proceder? Porque eu vou optar por quem? No caso aqui. De que forma? Então, eu vou voltar no problema e vou analisar. Deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro pelos processos de eletrização desconhecida e obter uma quantidade de carga negativa. Veja só. Obter uma quantidade de carga negativa. Então, isso quer dizer o seguinte. Se eu quero obter uma quantidade de carga negativa... deixa eu proceder aqui ao final. Sabendo-se que a carga elementar tal. Para conseguir a eletrização desejada, será preciso. Então, eu vou, se preciso, retirar desse objeto 20 trilhões de elétrons ou acrescentar. Então, a carga elétrica tem uma quantidade negativa, né? Obter uma quantidade de carga negativa. Então, o que vai acontecer aqui na realidade? Então, por aqui é que eu vou determinar qual será a minha resposta correta. Se eu vou retirar do objeto 20 trilhões de elétrons ou se eu vou acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons. Aí eu vou ter que lembrar o seguinte. Quando um corpo recebe elétrons,
Estão lembrando? Ele fica eletrizado negativamente. Quando o corpo perde elétron, ele fica eletrizado positivamente. Então, nesse caso aqui, como eu falei para vocês, e obter uma quantidade de carga negativa. Então, se vai obter uma quantidade de carga negativa, o que é que vai acontecer? Eu vou acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons, certo? 20 trilhões de elétrons, porque eu vou recapitular aqui para vocês. Olha só, quando um corpo recebe elétrons, ele fica eletrizado negativamente. Então, para ele obter 20 trilhões de elétrons, é como eu estou colocando aqui, obter uma carga de quantidade de carga negativa, obter uma quantidade de carga negativa. Então, se você vai obter essa quantidade aqui, 3,2 microcoulombs, que já está falando no problema de carga negativa, é porque eu vou ter que acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons. Então, vocês precisam ficar ligados nesse detalhe. Só recapitulando aqui, ó. Quando um objeto recebe elétrons, fica eletrizado negativamente. Então, é por isso. Agora, quando ele perde elétrons, fica eletrizado positivamente. Então, se a carga aqui fosse positiva, né? Se dissesse assim, obter uma quantidade de carga positiva de 3,2 microcoulombs, aí eu teria que optar por aqui, retirar do objeto 20 trilhões de elétrons. Mas, como é que eu estou dizendo? A quantidade de carga negativa, eu vou ter que acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons. Tranquilo? Beleza? Vamos para o próximo. O próximo é o seguinte. Suponho que a carga elétrica referente a um raio seja 25 coulomb. Determine a quantidade de elétrons que compõe essa carga elétrica em termos de 10 elevado a 20 partículas. Dado, a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, como é que eu vou resolver esse problema aí? Primeiro, o que é que eu vou colocar aqui no problema? Eu vou ver o que está colocando. Suponha que a carga elétrica é referente a um raio. Então, já está dizendo a carga elétrica. Então, o valor de Q, certo? É igual a 25, certo? 25 coulomb. Mas aí, pessoal, 25 coulomb, é melhor deixar isso aqui em notação científica, certo? Para ser notação científica, seria assim, 2, certo? 0,5 vezes 10, certo? Elevado a 1. Aí você diz, professor, por que 10 elevado a 1? Aí tem uma regrazinha também, galera. É como se você tivesse... Deixa eu ver se eu explico melhor para vocês aqui. Você teria aqui um número inteiro. Vamos supor que a vírgula estivesse aqui, aqui atrás do 5. Se você colocou ela aqui, você deslocou essa vírgula para o lado o quê? Para o lado esquerdo, certo? Então, tem uma regra que diz assim, quando você desloca a vírgula para o lado esquerdo, você aumenta o expoente. Você vai aumentar o valor do expoente. Aí você diz assim, aumenta o valor do expoente como? É como se você tivesse aqui, ó, como se você tivesse 25 vezes 10 elevado a 0. Então, 25 vezes... Toda potência elevada a 0 não é 1? 25 vezes 1 dá 25. Então, eu quero chegar nisso aqui para vocês. Certo? Então, se eu tenho 25, teoricamente, seria 25 vezes 10 elevado a 0. Toda potência elevada a 0 dá 1. Então, 1 vezes 25 dá 25. Então, o que acontece é o seguinte. Quando eu desloquei a vírgula, uma casa decimal para o lado esquerdo, aqui não era 0. Então, eu aumentei 1. Certo? Porque a regra diz o seguinte. Quando desloca a vírgula para a esquerda, certo?
você aumenta o expoente. Então, se o expoente aqui era 0, você aumentou 1. Então, é por isso que ficou 10 elevado a 1. Tranquilo? Eu poderia deixar como estava e lá no final fazer essa alteração, mas eu fiz logo essa alteração aqui logo, certo? Coloquei notação científica. Beleza? Ok. Aí nós temos o seguinte, o valor da carga elementar, que é quanto o mesmo valor, no caso 1,6, certo? Vezes 10 elevado a menos 19. Tudo bem? E aí eu quero saber, na realidade, como perguntou aqui, determine a quantidade de elétrons que compõem. Determine a quantidade de elétrons que compõem essa descarga elétrica em termos de 10 elevado a 20 partículas. Então, no caso aqui, eu quero saber a quantidade de elétrons, o valor de N. Então, eu não sei, vou colocar aqui uma interrogação, certo? Beleza? Então, basicamente, é como outro problema. Eu vou ter aqui a fórmula geral, essa aqui, da quantidade, Q é igual a N, que multiplica por E. Eu poderia muito bem estar substituindo aqui, mas eu acho que fica em termos aqui, quando eu vou precisar descobrir quem é N, eu posso fazer isso. N é igual a Q, que divide por E. Certo? Então, N será igual Q, na realidade. Quanto é o valor de Q? 2,5 vezes 10 elevado a 1. Não é isso? Elevado a 1. Tranquilo. A carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tranquilo? Elevado a menos 19. Pronto. Aqui N será... se eu dividir 2,5 por 1,6, não vai dar um valor exato, vai dar um valor aproximado. Deixa eu apagar isso aqui, que não ficou legal. Ficou feio pra caramba aqui. Deixa eu acionar novamente. Pronto. Vai dar aproximadamente 500, aliás, 5, 6, 2, 5. Vai dar aproximadamente isso aí. Vezes, aí eu coloco 10. Aí eu vou ter a divisão agora da potência de 10. Então, é como se fosse assim, 1 mais menos 19. Certo? Desculpa, mais, estou fazendo de divisão aqui. Deixa eu colocar aqui novamente a borracha. Mais não, menos. Certo? Pronto. Então, seria 1... Não pegou caneta, não. Pegou aqui. Ok, seria 1 menos 19. Porque a regra diz que quando eu estou dividindo potência pela mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, ficaria 1. Aí, menos com menos daria mais 19. Correto? 19 com 1 dá quanto? Dá 20. Pronto. Então, aqui seria 20. Aqui é um 2, gente? Não, piorou. Ficou pior aqui. Deixa eu apagar novamente aqui. Pronto, aqui dá um 20, ó. Legal. Aí você vai olhar nas respostas aqui nas alternativas e vai perceber que não tem, porque foi a questão aproximada. Então, vai ser exatamente isso aqui, ó, a letra A. 1,56. Certo? Então, a coisinha que vocês precisam ficar ligados é o seguinte.
essa questão aqui, como eu falei anteriormente para vocês. Quando você precisar deslocar a vírgula, deixa eu vou dar dois exemplos aqui para eu ver se fica mais claro para vocês. Se eu tivesse assim, ó, deixa eu ver se fica melhor. Deixa eu pegar um número aqui. Deixa eu pegar 38. 2, suponhamos assim, vezes 10 elevado a 6, certo? E eu quero deixar esse número aqui na forma de notação científica, que é o primeiro vírgula o segundo. Então, eu teria assim, 3,82. Mas aconteceu o seguinte, para isso acontecer, eu desloquei essa vírgula uma casa decimal para o lado esquerdo. Então, quando eu desloco a vírgula uma casa decimal, seja lá a quantidade de casas decimais forem, para a esquerda, a quantidade de deslocamento que eu dou, eu vou aumentar no expoente. Então, se a vírgula saiu daqui e veio para cá, eu desloquei só uma vez. Então, aqui ficaria assim, 10 elevado a 7, certo? 10 elevado a 7. E se eu tivesse aqui, vamos supor, deixa eu pensar aqui numa outra possibilidade, para a gente fazer o contrário, para aparecer da outra forma. Vamos supor que eu tivesse assim, deixa eu ver, 0, 0, 42, que a vírgula estivesse aqui, certo? Vezes 10 elevado a 8, certo? E eu quisesse deixar assim, eu quisesse deixar 4,2 vezes 10. Aí o que você tem é o seguinte, essa vírgula aqui você deslocou duas casas decimais para o lado direito. Então, quando você desloca a vírgula para o lado direito, você diminui o expoente. Então, se aqui era 8, você andou duas casas para o lado direito, aqui vai ficar 6. Beleza? Certo? Então, tem que lembrar desses macetezinhos aí. Tranquilo? Vamos que vamos. Problema 3. O problema 3 é o seguinte. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa e o valor da carga elétrica negativa é 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Sabendo que a carga elétrica é igual, a carga do elétron, melhor dizendo, é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, pode-se concluir que a esfera contém. Então, como é que a gente vai proceder nesse problema aqui? Como está falando aí, uma esfera metálica contém carga elétrica negativa. Então, no caso aqui, o valor de Q, da carga elétrica que está negativa, é 3, certo? 2 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb, certo? A carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tranquilo? Beleza. Agora nós temos o valor de N. Né? Eu não sei, porque ele é assim. Pode-se concluir que a esfera contém. Aí você vai ver o que é que tem na realidade. Se vai ter 2,10 elevado a 15 elétrons, 200 elétrons, um excesso de 2,10 elevado a 15 elétrons, certo? Então, você vai ter que analisar aí essa situação. Então, não sei aqui o valor de N, certo? Se ele vai ter excesso, se vai ter uma quantidade de excesso de elétrons, ou como é que vai ser? Vou ter que calcular. Então, eu teria aqui a fórmula da quantidade é Q, mesma coisa como os outros. Q é igual, né, a N que multiplica por E. N
vezes E. Mas no caso aqui eu quero descobrir quem é o valor de N. Então, vou fazer aquele mesmo esquema. Ó. N é igual à divisão de Q por E. Certo? Então, N, por sua vez, é igual... Aí, no caso, o valor de Q é 3,2, não é isso? 3,2 vezes 10 elevado a menos 4. E o valor de E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Certo? Vou fazer aqui na frente. Pronto. N, por sua vez, é igual a... Então, vejamos aqui o seguinte. A mesma coisa de um anterior aí. Se eu pegar 3,2 e dividir por 1,6, eu vou encontrar 2, obviamente. Vezes... Agora eu tenho a divisão dessa potência, né, de base 10. Então, eu vou fazer exatamente isso. Menos 4 menos 19. É só lembrando, quando eu tenho potência com base igual e estou dividindo, eu subtraio os expoentes. Então, vai ficar menos 4. Menos com menos vai dar mais. E aqui eu vou ter 19, que vai ser igual. Menos 4 mais 19 vai dar 15. Correto? Então, aqui vai ficar 10 elevado a 15. Certo? 10 elevado a 15. Sim, mas aí tem um detalhe. Você pode chegar aqui, querer chegar aqui e marcar a letra A. 2,10 elevado a 15. Mas vamos ver o que o problema está falando. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa. Olha o detalhe aqui, ó. Certo? Carga elétrica negativa. Então, como o corpo tem carga elétrica negativa, esse corpo aí possui excesso de elétrons. Então, no caso aí, a resposta é a letra C, não a letra A. Por esse detalhe aqui, viu? Que eu já falei para vocês. Então, essa esfera metálica tem carga elétrica negativa. Então, pelo fato dela ter carga elétrica negativa, esse corpo aí possui, no caso, tem excesso de elétrons. Então, você não pode chegar e marcar simplesmente aqui a letra A. Você achou N igual a 2 vezes 10 elevado a 15, mas aí tem que ver o que o problema está falando. Então, só vou recapitular. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa. Então, pelo fato dela ter carga elétrica negativa, então, você vai ter que marcar a letra C. Pode-se concluir que essa esfera contém um excesso de 2,10 elevado a 15 elétrons. Então, estou repetindo para vocês que é importante. Quando uma substância, no caso, recebe elétrons, veja só, recebe, fica carregado, fica eletrizado, melhor dizendo, negativamente. E quando perde elétrons, fica eletrizado positivamente. Certo? Então, no caso aqui, essa esfera tem carga elétrica negativa, certo? Então, é porque ela tem um excesso de 2,10 elevado a 15 elétrons. Correto? Tranquilo? Vamos para o quarto. Calcule a carga elétrica. Eu não sei quem é o valor de Q, não é isso? Então, eu quero calcular a carga elétrica. Eu não sei quem é Q aqui. Calcule a carga elétrica de um corpo que possui, no caso, 24 vezes 10 elevado a 12 elétrons. Então, no caso aqui, considere o módulo de carga elétrica igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, vamos colocar aqui a carga elementar. É esse valor aqui, 1,6
vezes 10 elevado a menos 19. E o valor de n, certo? Quem é que vai ser o valor de n? Calcule a carga elétrica de um corpo que possui excesso aqui, ó, gente. Excesso de 24 vezes 10 elevado a 12. Então, o que acontece aí é que esse corpo tem excesso. Então, no caso aqui, se ele tem excesso, como é que eu vou representar esse valor de n aqui? Ele vai ficar mais ou vai ficar menos? Como eu já falei para vocês, quando um corpo recebe elétrons, ele fica eletrizado negativamente. Então, se eu falo excesso, é porque já passou, gente. Tá entendendo? Excesso é porque tem demais. Então, estou recapitulando. Quando um corpo recebe elétron, ele fica eletrizado negativamente. Então, esse valor aqui vai ter que ser menos, ó. Tem que ser menos 24 vezes 10, certo? Elevado a 12. Tranquilo? Só que aí é melhor deixar esse valor aqui logo em notação científica, porque ele não está. Então, vamos ficar assim, menos. Aí é que está a questão. Para ser notação científica, teria que ser assim, 2,4 vezes 10, certo? Elevado. Aí é como eu estou falando para vocês. Quando você desloca a vírgula para a esquerda, aumenta o expoente. Então, a vírgula foi para cá, uma casa decimal. Então, aqui era 12, aqui vem para... Vai ser quanto mesmo? 13. Certo? Beleza? Pronto. Agora eu vou fazer o cálculo normal. Fiz a devida alteração. Aí vai ficar assim. Q é igual... Aí vou lembrar da formulazinha. N que multiplica por E, que será igual... O valor de N, quanto é o valor de N? Agora sim, vai ser menos 2,4 vezes 10, certo? Elevado a 13, que multiplica pela carga elementar, que é 1,6, certo? Multiplicado por 10 elevado a menos 19. Tranquilo? Pronto. O valor de Q será igual. Então, vai ser quanto mesmo na realidade? Vou ter que fazer um jogo de sinal aqui. Menos com mais dá menos. Se eu fizer a continha aqui de multiplicar 2,4 multiplicado por 1,6, vai dar 3,84. Certo? Vezes, agora eu vou colocar o 10, e aí eu vou fazer a multiplicação de potência de 10. Então, na multiplicação de potência de 10, a gente conserva a base e você soma os expoentes. É como se você tivesse assim, 13 mais menos 19. Vai dar quanto mesmo na realidade? Vamos ver. Vai dar 13, mais com menos dá menos. E aí eu teria o seguinte, mais 13 menos 19, vai dar menos quanto? Menos 6, né? Isso, menos 6. Então, aqui vai ser menos 6 coulombs. Certo? Tranquilo? Menos 6 coulombs. Então, aí está a resposta da quarta questão. Tranquilo? Então, tem que ficar ligado aí nessa questão que eu estou sempre colocando para vocês. Se a carga do corpo possui excesso, então seu corpo possui carga elétrica negativa. Tranquilo? Foi o que aconteceu aqui. Quinta questão. Não é isso?
A quinta questão é o seguinte. Durante um processo de eletrização, um corpo recebe uma quantidade de 2,10 vezes 10 elevado a 15 elétrons, tornando-se eletricamente carregado, com carga elétrica de... Era para ter as opções aí, na realidade eu esqueci, mas vamos resolver esse problema aqui. Então, no caso aqui, essa questão aqui está falando o seguinte. Durante o processo de eletrização, um corpo recebeu uma quantidade de 2,10 elevado a 15 elétrons, tornando-se eletricamente carregado com carga. Então, eu quero saber a carga. Ó, eu não sei quem é o valor de Q. Certo? Vou botar uma interrogação aqui. Então, veja só. Se eu não sei quem é o valor de Q, vamos prosseguir. O valor da carga elementar, todo mundo sabe, não precisa nem ter colocado aqui, que é 1,6, certo? Vezes 10 elevado a menos 19. Certo, pessoal? E o valor de N aqui vai ser quanto aqui o valor de N? Então, veja só. Durante um processo de eletrização, o corpo recebe uma quantidade. Então, se esse corpo recebeu elétrons, ficou carregado negativamente. Tranquilo? Se ele recebeu, ficou carregado negativamente. Então, aqui no caso vai ser menos. Então, vai ser menos 2, certo? Vírgula 0, que multiplica por 10, tranquilo? Elevado a 15. Pronto. Vamos para a fórmula resolutiva. No caso aqui, eu vou colocar do lado de cá. Vai ficar assim. Q vai ser igual a N que multiplica por E, certo? Então, Q será igual a N menos 2,0 vezes 10, certo? Elevado a 15, correto? Que multiplica pela carga elementar, que é 1,6, tranquilo? Vezes 10, que multiplica por menos, desculpa, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, melhor dizendo. Pronto. Agora eu vou fazer a multiplicação, que, certo, vai ser igual, se eu multiplicar 2,0 por 1,6, eu vou encontrar 3,2. Jogo de sinal, menos com mais dá menos, beleza? Vezes 10. Aí eu faço o que com os expoentes? Estou multiplicando, vou somar. Então, seria 15, certo? Mais menos 19. Correto? Aí vai ficar assim, 15, jogo de sinal, mais com menos dá menos, certo? Aí eu vou ter o seguinte, mais 15 menos 19, eu vou ter menos 4. Então, aqui vai ficar menos 4. E aqui eu vou ter Coulomb. Certo? Então, nessa questão aí, vocês não esqueçam desse detalhe aqui, viu? Se recebeu elétron, se esse corpo recebeu elétron, ele ficou carregado negativamente. É por isso que ficou menos aqui. Aqui a questão do menos. Aqui, certo? Tem que ver esse detalhe aí. Pronto, nós vamos ter o último problema. O último problema é o seguinte. Determine qual a quantidade de elétrons que precisa ser retirado de um corpo para que sua carga elétrica seja 6,4 Coulomb. Então, no caso aqui, como é que a gente vai proceder aqui?
A carga elétrica, a quantidade de carga elétrica aqui já está falando, é 6,4 Coulomb, não é isso? 6,4 Coulomb. Uma outra coisa, a carga elementar, por sua vez, todo mundo sabe que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Correto? Tranquilo. Beleza. O que eu quero saber é a quantidade de elétrons, que é o valor de N, a quantidade de elétrons que precisa ser retirado de um corpo. Então, eu vou colocar aqui o valor de N, certo? Então, o valor de N, eu não sei qual é o valor de N. Pronto. Aí eu vou para aquela formulazinha simplificada, né? Eu poderia fazer muito bem assim, Q seria igual, né, a N vezes E, que é a fórmula que nós sabemos, né? N vezes E. Mas aí eu posso simplificar isso aqui e simplesmente botar aqui Q, porque eu quero saber o valor de N. Então, desculpa, deixa eu apagar aqui. Se eu quero saber o valor de N, eu vou botar N aqui. Desculpa aí. Então aqui vai ficar assim. N, por sua vez, vai ser igual a Q, que divide por E. Então, N será igual... Aí eu vou fazer o seguinte. O valor de Q é quanto? Já está em notação científica, 6,4. 6,4. E o valor de E é 1,6. Deixa eu crescer mais isso aqui. Vezes 10 elevado a menos 19. Certo? Então, N será igual a... Se eu dividir 6,4 por 1,6, eu vou encontrar exatamente isso aqui, ó, 4, né? Eu vou encontrar 4,0, certo? Ah, professor, como? Deixa eu fazer essa continha aqui para vocês verem, ó. Não é isso aqui? Divisão de números decimais. Eu tenho que igualar as casas decimais aqui, né? Tem um número depois da vírgula aqui, outro número aqui. Então, eu vou cortar, porque está 1 a 1, está empate. Aí vai ficar 64 por 16, que dá 4, né? 6 vezes 4, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Certo? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Daria 4. Certo? Vezes... Mas aí é que pegou e agora. Vocês, professor, e agora como é que eu vou fazer aqui? Olha, veja só. Se eu tenho aqui esse número aqui, 6,4, que está em notação decimal, pressupõe que seria 6, eu já falei isso anteriormente, que seria 6 vezes 10 elevado a 0. Por quê, professor? Porque seria 6 vezes 4 vezes toda a potência elevada a 0, o resultado é 1 aqui no caso, né? Então, 6,4 vezes 1 daria 6,4. Então, não aparece aqui, mas eu teria aqui, eu vou até colocar aqui para vocês ficarem sabendo, seria como se fosse aqui 10 elevado a 0. Certo? Então, 6,4 dividido por 1,6 dá 4. Agora eu vou fazer o seguinte, vou dividir a potência de base 10. Então, seria 0 menos, porque quando divide você subtrai, menos 19. Certo? Que ficaria de que forma aqui? Ficaria assim, 0 menos com menos dá mais, e aqui daria 19. Então, aqui seria 10 elevado a 19. Aí você vai analisar um detalhe importante aqui. Deixa eu consertar esse 9 aqui que ficou um pouco feio aqui.
Cadê a opção do ponteiro? Cadê aqui, ó? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu colocar novamente a caneta. Sim, aqui elevado a 19 positivo. Pronto, Coulomb. Sim, aí tem um detalhe. Ele disse assim: determina a quantidade de elétrons que precisam ser retirados de um corpo. Então, galera, é o seguinte: essa quantidade de elétrons aqui, 4 vezes 10 elevado a 19 positivo. Coulomb. Pelo que eu estou colocando aqui para vocês, qual é a quantidade de elétrons que precisa ser retirado? Então, se ele precisa ser retirado, ele vai ficar carregado positivamente. Então, não vai ter menos aqui. Esse valor aqui, resultado aqui, o valor de N vai ser positivo. Porque você quer saber a quantidade de elétrons que precisam ser retirados. Então, quando você retira algo, algo fica carregado positivamente. Galera, é o seguinte, está aí a correção. Se porventura persistir alguma interrogação, algo que vocês não assimilaram, eu vou estar disponível para vocês aí durante as semanas. E aí vocês podem entrar em contato comigo que a gente poderá tirar essas dúvidas. Um forte abraço a todos. Só lembrando, seria legal que vocês dessem um like, certo? Vai ajudar o professor aqui no canal dele, se inscrever, porque seria importantíssimo para a gente. Um forte abraço, até a próxima aula.